Felipe Ures aqui. Bom, eu tô aqui com o chat conversando, explicando. O nome da live de hoje é A Impermanence é sempre no Snake Ash. O que eu quero mostrar pra vocês que não tem choke point, não tem isso. Eu já bato bastante nessa tecla, que não adianta você pensar, oh, no Snake, onde que eu tenho que dar minha hand trap? Onde que eu dou minha Ash? Onde que eu... Cara, não existe isso. Você tem que treinar, tem que saber. Depende do seu deck, depende do deck do oponente, depende do que ele abriu, depende... Ah, se o cara der normal do Ash, ele faz... eu dou a interação. Tá, ele já gastou a Bonfire? Você tem quantas hand trap na tua mão? Você sabe qual versão de Snake aí é? Se for, por exemplo, a versão com Melodies ou com Cache, a maioria dos extenders dele ele já não tem, porque ele já não deu Ostinato, ele já não deu os Cache, ele pode ter uma Burf na mão. Se for com Melodios, ele pode, se ele deu o normal do Ash, ele pode ter uma Refrain meio brincada na mão. Se ele deu Bonfire e pegou o Ash, já indica que ele não tem outra Normal Summon, porque geralmente no deck de Melodios essa Bonfire é um extender a mais, então sabe que a mão dele não tem normal summon, ele provavelmente tem extender barra hand trap. Se for deck puro, ele pode ter uma cross out, alguma coisa assim. Então você guardar a hand trap às vezes fica meio estranho mesmo. Então tudo varia de como o cara abriu, como você abriu. Então vamos lá. Digamos que você tá com esse Kashtira aqui maluco e tá, sei lá, com um Brick, com uma Desire e duas hand traps. O cara começa de Bonfire. Um exemplo, tá? Cada situação é uma situação, você vai ter que avaliar jogo a jogo. Então você vai ter que ver muita coisa aqui ainda, tá? Então vamos lá. O cara deu Bonfire e pegou o Ash. O que você tem de informação aqui? O cara não tem outra Normal Summon. Então, tipo assim, mesmo que ele tá com a versão de Melodios, ele não tem Refrain na mão. Então você já pode assumir que a mão dele é mais hand trap, pode ter um possível brick, né? Se for a versão com Melodios ou com Cache, ele pode ter um dos bricks. Ele não, tipo, se ele não der, se ele começar com a normal do Snake Ash, que significa que ele não tem Kashtira, então ou a versão dele é mais pura, e ele vai ter crossout, ou ele não tem uma segunda normal summon. Porque se ele tem uma segunda normal summon no refrém, ele já começa com a norma do refrém. Então percebam, só do fato dele ter ativado a Bonfire primeiro, já significa que a mão dele tem menos possibilidades. Tá? Ele não vai ter uma normal summon forte, ele não vai ter... Então já indica muita coisa isso. Então aqui, você dar essa impermanence aqui é muito mais seguro. Por quê? A tua mão é fraca. Mesmo quando ele... Acho que nessa mão específica, mesmo se ele tivesse dado normal do Ash e não caçado a Bonfire, essa impermanence seria safe, porque você não pode deixar ele jogar, porque a tua mão é fraca. Você tem um Fenrir, você tem um Brick, e essa Desires aqui... ela é uma carta forte, mas ela não garante jogada. Não é um Prosperity, por exemplo. O Prosperity meio que garante um Extender, porque é 6 cartas que você vai revelar, então muito provavelmente você vai ter. Só que essa Desires, além dela poder tomar um Ash e você não ter nada, você ainda pode tomar uma carta... Você ainda pode não ver jogada de fato. Pode ser que você compre 2 cartas insanas ali, que 2 Extender, que tua mão fique forte. Mas não é garantido. Então, teoricamente, a tua mão tá fraca. Então você precisa dessa Imperme aqui. Porque ele já gastou Bonfire, então ele não pode punir você com Bonfire, tipo, ele não vai dar Snake Ash sem Imperme. Se ele Bonfire popular deu na mesa essa Imperme, basicamente você rasgou ela. E agora, se o cara, por exemplo, tem múltiplas hand traps e uma mão fraca, e o cara começa de Ash e não gastou a Bonfire, aí você pode pensar se você dá interação nesse Snake Ash. Apesar da chance dele jogar ainda ser maior, tipo assim, tua mão tem que ser forte pra quebrar alguma coisinha que ele fazer só com o Snake Ash, você só não pode tomar tudo. Às vezes dá pra você jogar na redundância da Bonfire, mas é muito situacional, tá? Só tipo assim, pô, eu vou dar a norma do Snake Ash. Efeito, você tem um monte de range traps e tem como negar esse Snake Ash, você não negar só pela conflito da Bonfire, é uma situação muito baixa, tá? Acho que é uma probabilidade muito baixa. Acho que assim, não dá pra você falar, sempre vou negar o Snake Ash, porque às vezes você pode realmente jogar no conflito da Bonfire, você supor o que ele tem e o que ele não tem na mão, entendeu? Varia muito de como ele tá jogando, então eu acho que você tem como pensar sim nessa hand trap, só que é uma situação muito difícil. Acho que tua mão tem que estar boa, você tem que ter múltiplas hand traps, e nenhuma delas pode ser a Ash. Por exemplo, se você tem Imperme e a Ash pra Bonfire, caso ele tenha, então já fica um pouco legal. Já fica um pouco mais legal. Só que agora, se você tem uma mão forte, tem ali, tipo, digamos que essa Desire aqui é uma carta mais forte de Extender, sei lá, uma Burf que seja, que já vai estender com certeza, ou um campo, sei lá, qualquer coisa. E caiu aqui o outro. DB. E você tem 3 hand traps, talvez você possa guardar, porque o único Extender dele é Bonfire e tal. E ele começou de Ash, não de Bonfire. Se o cara começa de Bonfire, é muito mais safe. Daí, se você negou o Ash que o cara deu a bruxa pra jogar, você daí tem essa Mourner vivaça, beleza? Agora, vamos lá. Vamos pra uma outra situação.
Vamos para uma outra situação. Vamos para uma outra situação aqui. Vamos para uma situação onde tua mão está forte. Digamos lá, vamos só ignorar que é um deck de Kashtira, tá? Vamos lá, que a situação que tua mão tá forte, você só tem uma hand trap. Impermanence, Veiler, qualquer coisa. Cara, a norma do Snake Eye Ash é feita. Com uma hand trap, você pode calcular. O cara pode ter na mão dele. Podia ser uma Veiler, uma Mourner também, qualquer coisa assim. Ele pode ter na mão dele a Talents pra punir tua hand trap. Se for uma hand trap bicho, né? Ele pode ter na mão dele uma bruxa, uma Wanted, uma Bonfire, uma Original. Ele pode ter muita coisa mesmo, até uma One for One, para estender a jogada e você basicamente ter rasgado a tua primeira interação. Então, nessa situação, eu quero que vocês me digam, valeria a pena você dar essa Impermanence nesse Snake Eye Ash? Porque assim, se você nega esse Snake Eye Ash e a tua mão e o cara não tem nada, pô, ótimo, gigantesco, velho. Só que a probabilidade maior é do cara ter essa segunda jogada. Por quê? O deck dele pode ter a Original, a Wanted, a Bruxa, a Bonfire, tem muita coisa que ele pode ter. Então, nessa situação, você tem duas opções. Você pode guardar essa Imperme pro teu turno, só que ainda assim eu acho meio arriscado. Você pode dar essa Imperme, você pode dar numa Polusa, que você já vai tirar muito valor. Você pode dar no Poplar, porque meio que garante que, tipo, tudo não vai passar, ainda vai passar um campo forte, mas a tua mão forte talvez quebre. Digamos, vai, sei lá, nessas designs é uma Talent, uma parada assim, entendeu? Você pode guardar essa, tipo, Imperme pro 38, daí dá Talents na Polusa, você consegue quebrar o campo do cara no teu turno, entendeu? Se tem a Engine de Kashtira aqui, alguma coisa que ele interagir, você tem muita carta pra jogar. Então, essa Imperme Roleta Russa do Snake Eye Ash, agora, por exemplo, tua mão é alguns bricks aqui, tipo, pô, não tenho jogada direito, se o campo do cara passa, digamos, se tua mão é fraca. Redundante, assim, tipo, 2 campos, 1 brick, tá ligado? Daí tua mão é fraca. Aí você dá essa Imperme no Snake Eye Ash por quê? É a única win condition que você tem. É ele não ter jogada e você ganhar no beatdown do Fenrir. Porque a tua mão é fraca. Então, tipo assim, a tua única win condition é ele não ter extender. Aí, beleza. Agora, assim, sempre a interação é no Snake Eye Ash? Não, galera, vocês sempre tem que ver. Ou, por exemplo, o cara começa de bruxa. Bruxa descartando hand trap. Indica o quê? Que ele provavelmente não vai ter... Assim, ele pode ter a normal summon ainda do Snake Eye Ash, mas assim, você não vai interagir com essa bruxa? É complicado, né? Então, tipo assim, bruxa já descartando a hand trap já fica estranho, já mostra que talvez ele não tenha muita jogada, talvez a hand trap dele, a segunda jogada dele seja uma crossout, seja uma talents. Então, já fica um pouco mais difícil de você interagir, pensar na Imperme ali. Talvez a Imperme nessa bruxa seja legal, você não toma talents pra mão. Você tem quantas interações? Se você tem só a Imperme, deixa essa bruxa passar, azar. Se você tem a Ashe, por exemplo, deixa a bruxa resolver, dá Ashe na Wanted, na Original, no caso. Então, tudo varia. Então, não é simples você interagir, cara. Não é simples você interagir contra o deck de Snake Eye. Eu acho que você tem que pegar o deck e abrir mãos e ver. Primeira coisa que você tem que avaliar. Quantas hand traps você tem? Qual que é a versão do deck? Por exemplo, se for um Melodious da vida e o cara deu o Special da Witch, mano, isso já diz muita coisa. Ele não tem Ostinato, ele não tem Normal de Melodious, o máximo que ele pode ter é a Normal do Snake Eye. Então a mão dele já tem muitas possibilidades a menos. Então a probabilidade dele ter uma jogada gigantesca é muito baixa. Entendeu? A maioria das vezes ele não vai passar a jogada dele se você interagir com essa bruxa. Claro, depende de você ter uma segunda hand trap. Então é tudo muito difícil de avaliar. Cara, eu perdi um jogo no ICS que eu tinha uma mão forte e eu interagi no Snake Eye Ash, velho. Foi, tipo, absurdo. E eu sabia disso, cara, eu sabia isso. Eu só desliguei, acontece, velho. Você comete erros. E assim, pô, parece que não foi um erro absurdo, mas me custou o jogo. Se eu nego o Poplar, ele não teria campo, ele não teria feito full board, ele não teria feito Zealand, não teria feito... E assim, eu quase quebrei a mesa dele, porque eu tinha múltiplos Kashtira's, eu tinha muita coisa forte pra jogar. Então, como eu tinha uma mão forte, eu tinha jogada de Wanted, eu tinha Snake Eye, eu tinha camada de play de Kashtira e uma Impermanence, ou uma Veiler, eu acho que tinha Veiler. E eu dei a Veiler no Snake Eye Ash, ele deu Bonfire. Ou seja, o campo dele passou full, eu rasguei essa Veiler da minha mão
E seria muito melhor ter dado no popular essa Veiler. Porque daí, como ele começou logo de Apolusa, né? Essa Veiler ficou muito morta. Outra coisa também, quando você tem o Nibiru na mão. Que tem a segunda coisa também. Vamos ignorar também que é um deck de Kashira, tá? Opa. Vamos ignorar que é um deck de Kashira. Vamos ignorar que é um deck de Kashira e só imaginar qualquer deck, tá? Você deu o normal aqui do Snake Eye Ash. E tem Imperme Nibiru. Você dá essa Imperme do Snake Eye Ash? Vamos lá. É óbvio que não, cara. Porque se você dá Imperme no Snake Eye Ash e o cara tem qualquer Extender pra punir, ele vai fazer a jogada básica em volta de Nibiru. Esse Nibiru vai perder muito do valor. Agora, se você tem essa Imperme pra Puluse e depois esse Nibiru, você espera ele jogar, espera ele fazer o cubo. 38, vantagem, trigou, flamberge e tal. Você, com uma mão forte, claro, você tem que ter ali, ó, por exemplo, 3 cartas pra jogar. Você consegue esperar e dar essa Imperme Nibiru. Pô, dependendo da situação, por exemplo, ó, volta o Ashpermon aqui. Se o cara começa com outra engine, por exemplo, Kashira. Pô, jogou de Kashira lá, fez uma Selene, deu normal do Ash. O cara jogou com 2 Kashiras lá. Kashira, sei lá, qualquer 2 Kashiras. Ou gastou Kashira bruxa já e tal. E daí deu... Enfim, qualquer 2 Kashiras... Cadê o popular? Aí. Qualquer 2 Kashiras fez a Polusa aqui, passou aqui, já gastou a normal, já gastou a bruxa, já foi tudo. Tá ligado? Já foi tudo. Ficou, sei lá, com uma... Aqui buscou o campo. Dependendo da situação, ou, sei lá, só jogar de 2 Kashiras lá, sei lá. Pode ser também, tipo, o Fenrir, o Unicórnio que chamou e tal, já foi a normal, e o cara deu a original depois. Nessa situação aqui, você pode dar Imperme Nibiru antes dele ter acesso ao Flamberge. Você tem que avaliar, você tem que entender como o deck do cara funciona, não tem choke point. Por exemplo, se o cara já jogou de bruxa e Kashira, fez a Polusa lá, deu a original pra chamar esse Snake Eye Ash, fez Snake Eye Ash, buscou o Popular entrou e ele tá com a Polusa e Snake Eye Ash que já gastou a original, cara, é Imperme Nibiru aqui. Os caras lá, deu Kashira e Diablo Star, né? Passou lá de Apolusa e daí deu a original, mandou alguma parada e chamou esse Snake Eye Ash, que fez Snake Eye Ash, chamou o Popular, fez o Popular, pegou o campo. Cara, é Nibiru, o cara vai dar Polusa, dá Imperme e corre pro abraço. Corre pro abraço que você ganhou o jogo. Então é a jogada safe. Você garante aqui que você não vai tomar o tudo do tudo. E mesmo se o cara ainda tiver, sei lá, mano, nem sei o que ele pode ter, uma normal de um Oak, que ele não gastou a normal, pra continuar jogando, ainda tá muito forte. Você tirou a Polusa dele, você tirou muita coisa dele. E o cara não vai trigar o campo tão fácil. Então ainda tá muito legal. Então, tipo assim, você tem maneiras de jogar, depende da tua mão, depende de como o cara abre. É muito difícil você interagir. Então, você faz assim, jogada assim, pô, se o cara abrir de Snake Eye Ash bruxa, e eu tenho 2 Trap, pô, mas você não sabe se o cara tá com a bruxa, entendeu? Se o cara abrir com o Snake Eye Ash, o que ele pode ter? Ele pode ter Bonfire, ele pode ter um antes. Se o cara já deu Bonfire pra pegar o Ash, pô, então ele não tem outra Normal Summon. Então, porque se o cara tem qualquer outra Normal Summon, essa Bonfire pode ser pro Popular. O cara normal numa Refrain, ou jogada de cache, dá a normal do segundo cache com a Birth, entendeu? Isso tudo você tem que avaliar, é muito difícil. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a ter uma noção melhor de como interagir com o Snake Eye, com outros decks. Comentem nos vídeos se vocês querem ajuda para mim, também para interagir com outros decks. Isso, cara, acho que ajuda demais, demais, demais. Tem muita informação aqui. Voiceless, Tempai, veja se vocês querem dicas, querem informações para ajudar vocês a interagir com esse deck. A gente faz vídeo assim, acho que até o Nacional tá todo mundo bem treinadinho, bem fácil ali, bem fresco na memória de como jogar contra esses decks. Veja esse vídeo sim, tipo, na boca do Nacional, mano. Vi o vídeo, treinei, testei tudo. Cara, perto do Nacional, 2 dias antes, vou ver o vídeo de novo pra ajudar o Urias ali, comentar, curtir, compartilhar, se inscrever no canal, virar membro, vamos ajudar o cara, porque eu sei que vai fazer muita diferença essa informação no teu Nacional, beleza? Então, muito obrigado por quem assistiu o vídeo até aqui, valeu, falou, até mais e é nóis, galera!